Kimberly, desculpa pelos problemas técnicos, mas agora está todo mundo pronto e podemos começar. Boa tarde e boas-vindas a todos que estão acompanhando o nosso sexto ciclo de debates discentes, organizado pelo Centro de Estudos de Pesquisa de Relações Internacionais, o CERI-FACAMP. Eu sou Sara Cristina Pereira, aluna do terceiro ano de Relações Internacionais da FACAMP e monitora no CERI. O ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, em formatos de projetos de pesquisa, grupos de estudo, monografias e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 4 a 8 de novembro, com 12 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP por meio de intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados. É com grande honra que declaro aberta a mesa 5 do sexto ciclo de debate discente do SERI FACAMP, intitulada A Europa frente às intervenções humanitárias e à crise migratória. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas à nossa convidada, a professora Kimberly Digolin. A professora Kimberly é pesquisadora visitante na Universidade de Coimbra, com bolsas CAPES Print e doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas. Possui especialização em docência para o ensino superior e graduação em Relações Internacionais pela Unesp. E atualmente é professora da Universidade Paulista e integrante do Núcleo de Estudos de Gênero do Iaras Guedes. Coorganizou o livro Temas de Segurança Internacional e de Defesa, publicado pela editora Unesp. Professora Kimberly, agradecemos sua presença e a sua disponibilidade para participar do nosso ciclo de debate discentes. Na mesa de hoje, contaremos com a apresentação de 4 trabalhos. Vamos começar com a apresentação da pesquisa intitulada Entre o Dever e a Impotência, as Operações da Paz da ONU e o Massacre de Soberania de Srebrenica, de 1995, desenvolvido pelos pesquisadores Giovanna Lana Borges dos Santos, Marina Zapelon e Rebeca Rodrigues. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Vocês têm a palavra. Obrigada, Sara. Bom, Kimberly, muito prazer. Obrigada por estar aqui presente hoje com a gente. Iniciando o nosso trabalho, a gente fez um vídeo ensaio, na verdade, então a gente publicou ele no YouTube mesmo, em formato de vídeo. O título é Entre o Dever e a Impotência, as Operações de Paz da ONU e o Massacre de Srebrenica, de 1995. E a principal pergunta que guiou o nosso trabalho foi se a norma de proibição do uso ou ameaça da força, que consta na Carta da ONU e no direito internacional, deixou de ser adequada às novas demandas humanitárias da década de 1990. Então, a gente queria entender se com essas novas demandas que estavam acontecendo, eles tinham que fazer certas mudanças institucionais mesmo para estar se adequando. E a nossa pesquisa foi desenvolvida em torno disso mesmo. E a gente começa a analisar a partir do início, né, com a dissolução da Iugoslávia, que junta o governo da Bósnia com a região de Herzegovina, descontentando daí também os sérvios, que a gente utiliza muito o termo de limpeza étnica aqui. Então, colocando que, além de quererem dominar a região, eles queriam criar uma área etnicamente pura somente de sérvios, expulsando os muçulmanos de lá. E aí a gente entra em si nas resoluções da ONU, que principalmente no CS, no Conselho de Segurança, que foram mais de 70 resoluções feitas para o caso. E a gente foca bastante em uma resolução de 1992, que foi responsável por criar a Força de Proteção da ONU, a UNPROFOR. E a gente foca bastante nela, que guia o nosso trabalho em si, porque o princípio dela seria ajudar as pessoas com ajuda humanitária, né, aos civis, nas áreas seguras, que eu já vou contextualizar também,
mas seria assim, para usar a força somente defensivamente. Então, não tinha. Tinha o papel mesmo de uma operação de paz da ONU, então ela estava lá para facilitar as negociações, e dar apoio aos civis que estavam sofrendo em si. O que a gente analisa é que há uma mudança muito grande na atuação da UNPROFOR, porque antes era para ela estar atuando somente por 3 meses. E aí, 12 meses, perdão. E aí ela passa a ter seu mandato estendido a 3 anos. Então, com todas as complicações do conflito em si, ela acabou deixando também de ter essa característica de estar protegendo os civis e passou a utilizar o uso ofensivo da força. Então, perdeu essa característica que ela estava lá de uma missão de paz. E aí a gente entra nas áreas seguras que foram desenvolvidas, foram feitas lá dentro do território da Bósnia, que eram regiões que eram para ser seguras para os civis. Então, eles estando lá, eles não seriam atacados pelos sérvios ou por qualquer outro tipo de força que teria lá dentro. Mas o que acontece é que não havia consentimento nessas áreas seguras de que não poderia ter ataques lá dentro. Então, o que a gente observa também é que os sérvios se aproveitaram muito dessas áreas seguras para, enquanto os civis estavam se locomovendo até lá, ou chegando lá para buscar mantimentos, pão, água, eles massacravam muitos civis lá. Então, eles se aproveitavam muito dessas áreas seguras que deixavam de ser, então, com esse propósito de seguras, porque era onde eles conseguiam uma concentração em massa de civis para estar matando. E aí a gente entra no massacre em si, de Srebrenica, que foi 11 de julho de 1995. E a gente entra numa situação que os militares da Bósnia foram desmilitarizados. Então, eles não estavam conseguindo ajudar o exército da UNPROFOR. E só eles não foram, não foi número suficiente para controlar os sérvios que estavam, avançando nesse território. E aí a gente entra também em que lá dentro, a UNPROFOR, eles dividiram muito certo, separaram as famílias e deixaram separadas crianças, mulheres e homens. E isso facilitou muito para os sérvios no momento que eles entraram nessa área segura de Srebrenica, para chegar no alvo deles, que era realmente os homens muçulmanos, que eles foram mais de 7 mil homens que eles pegaram, colocaram em caminhões, levaram até armazéns para enfileiraram eles para massacrar. E as mulheres e as crianças foram deportadas também do território. Então, essa separação feita pela UNPROFOR facilitou muito os sérvios a conseguirem já separar os alvos e destinar eles para onde eles queriam que fosse. E com isso a gente tem um massacre desses 7 mil homens e a gente começa a analisar aí realmente o mandato da UNPROFOR, que ela deixou de cumprir o que ela tinha de objetivo no começo e começou a possuir características de uma intervenção humanitária e não de uma missão de paz. E a partir disso a gente vai analisar a partir do IS e do Krasner também, que a Marina vai falar um pouco mais. Oi, Kimber, tudo bem? Eu sou a Marina e eu vou trazer um pouco dessa fundamentação teórica para o caso que a gente está analisando. A gente usou principalmente três obras, do IS, de 2015, Operações de Paz e Intervenções Humanitárias, para entender essa divergência entre as operações de manutenção de paz e as intervenções humanitárias. Krasner, de 99, né, o Soberania e seus Descontentamentos, do livro Soberania e Hipocrisia Organizada, para conseguir analisar o caso da soberania no caso de Srebrenica, e o Tatum, Genocide at the Dawn of the 21st Century, de 2010, que a gente conseguiu entender muito melhor a relação das intervenções humanitárias e das PKOs no caso de Srebrenica. Então, eu vou trazer um pouco a relação entre as operações de manutenção de paz e as intervenções humanitárias para a gente conseguir analisar melhor o caso da UNPROFOR em Srebrenica. As PKOs, basicamente, servem para manter a paz e a segurança, facilitar os processos políticos e proteger os civis, além de também conseguir aumentar a confiança da população local. E as PKOs, elas estão apoiadas no capítulo 6,5 da Carta da ONU, no capítulo Solução Pacífica de Controvérsias, com os princípios de 1. O mútuo consentimento de todas as partes do conflito, a imparcialidade,
mas não a neutralidade e também o não uso da força, exceto em casos de autodefesa. Já as intervenções humanitárias, elas vão defender um lado específico, baseando-se na parcialidade e também não são consensuais, sendo reconhecidas como violações de soberania e também utilizando o uso da força ofensiva, com o que a gente chama de boots on the ground, né, que seriam bombardeios, ataques e ocupação militar. E aí, o que o IS fala é que algumas missões de paz da ONU, autorizadas pelo Conselho de Segurança, elas acabam se convertendo em intervenções humanitárias, ferindo os princípios da Carta da ONU. E também, quando não são essas missões de paz da ONU, as intervenções humanitárias, elas são realizadas por exemplo, organizações regionais, como, por exemplo, a OTAN ou grupos voluntários. Então, a gente entendeu, a partir da nossa pesquisa, que a UNPROFOR, ela era uma missão de paz, autorizada, missão de manutenção de paz, autorizada pelo capítulo 6, mas com as demandas dos estados e da ONU, no decorrer do conflito, a UNPROFOR foi adquirindo características, que não tinham no começo do mandato da UNPROFOR, como, por exemplo, o uso da força para a segurança coletiva, coisa que ela coisa que o capítulo 7 da ONU fala sobre. O capítulo 7 da Carta da ONU, perdão. E também, a partir disso, a gente conseguiu analisar, a partir de Krasner, que também fala das soberanias, mas a gente usou dois tipos de soberanias para conseguir analisar o nosso caso, que foi a soberania westfaliana, que é a não violação de soberania e não intervenção de outros atores externos em assuntos internos de um Estado, e a internacional legal, que é o reconhecimento mútuo da autonomia dos estados, a gente conseguiu defender o que seria a violação de cada uma delas. A violação por intervenção a partir do uso da força de coerção, dizendo respeito à violação da soberania westfaliana e da internacional legal, e a violação a convite, que diz respeito apenas à soberania westfaliana, já que ela foi autorizada pelo próprio Estado. Então, a partir de Krasner, aplicado no nosso caso, dá para entender que a Yom Profor violou apenas a soberania westfaliana porque o governo da Bósnia pediu e autorizou a entrada da operação de manutenção de paz no seu território para conseguir proteger os civis e auxiliar na resolução do conflito. Então, a partir de tudo isso, a gente consegue voltar para a nossa pergunta inicial, que era para entender um pouco mais sobre a norma de proibição do uso ou ameaça da força do direito internacional, que a gente precisa entender. Eu vou ler um trechinho aqui da Carta da ONU para conseguir definir ela. Ó, todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Então, seguindo essa lógica da norma de proibição do uso ou ameaça da força do direito internacional, que consta na Carta da ONU, a UNPROFOR, ela devia ser imparcial e evitar o uso da força para esses fins. Então, voltando para a pergunta, a gente entendeu na nossa pesquisa que não houve uma falha constituinte do direito internacional, em relação ao contexto da década de 90. E sim, a falha, que gerou o massacre foi a linha fina entre o mandato da UNPROFOR e a implementação, do mandato em si, porque ele acabou, falhando em proteger os civis, tanto que houve um massacre, né? E dois, acabou adquirindo características previstas no capítulo 7 da Carta da ONU, fugindo do seu princípio inicial. E por final, não acabou garantindo a paz prevista e serviu como principalmente um catalisador do conflito. Então, basicamente, é isso onde a gente conseguiu chegar na nossa pesquisa. E quer... então é isso. Obrigada. Obrigada, Marina, Giovanni e Rebeca, pela apresentação. Passaremos para a nossa segunda apresentação da pesquisa, intitulada As Causas Políticas e Étnicas que Levaram ao Conflito no Kosovo, desenvolvido pelos pesquisadores Camila Cledolfo, Henrique Prado Giordano e Gabriel Vicentini. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Vocês têm a palavra. Primeiramente, boa tarde, professora Kimberly. O nosso trabalho ainda está em desenvolvimento, então nós separamos em
em dois trabalhos, um sobre os conflitos, as causas políticas e étnicas que levaram ao conflito no Kosovo e sobre a intervenção da OTAN em 99 no Kosovo. Durante a pesquisa, nós conseguimos perceber que o conflito no Kosovo e as suas peculiaridades do conflito entre os étnicos sérvios e albaneses nunca foi uma tolerância mútua. Eles lutaram em guerras juntos e também lutaram em guerras totalmente diferentes, em posições totalmente diferentes durante esses anos, que datam desde do Império Otomano, mas o final da Segunda Guerra Mundial e com a ascensão do governo do Tito, ele vai buscar essa maior independência, principalmente ao Kosovo, essa autonomia pela essa etnia que tem uma crença totalmente diferente, costumes religiosos, costumes culturais. Então, ele vai dar maior liberdade para que eles possam ter a sua própria cultura e viver em harmonia com os sérvios. Mas a gente vai ter os conflitos durante esses períodos, e principalmente quando tem a morte do presidente Tito, nos anos 80, ele fala, uma das falas, um dos projetos dele é que a Iugoslávia tenha o próximo presidente de outra nacionalidade. Então, ele quer continuar com esse projeto do que a Iugoslávia tenha vários presidentes de outras nacionalidades para mostrar essa pluralidade da região. Mas a gente vai ter, em 87, o governo do Slobodan Milosevic, o qual ele é um nacionalista sérvio, e ele vai tentar retomar esse projeto de a Grande Sérvia, principalmente ele vai tentar fazer um projeto com que haja é, essa, posso dizer, esse massacre, esse genocídio da população do Kosovo, dos albaneses kosovares, né, para essa região pertencer novamente à Sérvia, porque eles queriam essa autonomia que o Slobodan ele vai retirar durante o seu mandato, coisa que foi dada para eles durante o governo do Tito, e durante isso ele vai retirar várias, como posso dizer? Ele vai O governo do Slobodan, ele vai deixar bem, ele vai afirmar ele vai sempre afirmar que o Kosovo pertence à Sérvia e com isso vai acontecer com que o exército da libertação do Kosovo vá atrás de seus direitos e vai ocorrendo vários conflitos internos no Kosovo. Em 88, o governo iugoslávio ele vai atrás de tentar erradicar essa presença kosovar desses albaneses. Então, a gente vai ter a presença do exército e as ações paramilitares e militares que vão provocar esse genocídio em massa no Kosovo. É, Isso vai fazer com que a empresa internacional vá atrás dos direitos dos kosovos albaneses, que no caso a gente vai ter os acordos de Rambouillet, em Paris, para tentar fazer com que é, haja, é, haja um acordo de paz entre essa nação, que na época ainda fazia parte da Sérvia, então era um conflito doméstico, mas não vai ter nenhum efeito sobre isso, porque a Sérvia não vai aceitar os acordos de paz. Com isso, nessa parte do trabalho mais histórica, nós chegamos ao ponto que o nacionalismo sérvio, neste momento, ele vai apresentar, é, não só no Kosovo, como nas outras regiões da Iugoslávia, essa erradicação das outras etnias e culturas totalmente diferentes. Bom, eu acho que é isso nessa parte do nosso projeto que a gente conseguiu analisar até agora. Muito obrigada.
Obrigada, Camila, Henrique e Gabriel, pela apresentação. Passaremos para a nossa terceira apresentação da pesquisa intitulada A Intervenção da Organização do Tratado do Atlântico Norte no Kosovo, desenvolvida pelos pesquisadores João Augusto de Negreiro Galo e João Vitor Cardoso Andrade. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Vocês têm a palavra. Kimberly, é uma honra você estar aqui examinando nosso trabalho. E quando vemos aqui sobre a intervenção no Kosovo aqui, nós quisemos sair um pouco mesmo da próprio conflito, entender um pouco dos antecedentes, o que isso causou, o que causou essa, né, essa resposta de certa forma drástica para alguns, ou mesmo até certa legítima para outros. Digo eu que nossa pesquisa deu-se para ver se que, né, se o governo antecessor do Clinton, né, que era quem que estava no poder, disse sobre uma nova ordem mundial, foi o governo Clinton quem construiu essa nova ordem e o Milosevic, juntamente com a Sérvia, foi contra ela. Pesquisando um pouco, vendo sobre, entrando no site da própria White House do Clinton, que é um site falando das propostas dele, há 5 princípios que ele dava ênfase. Primeiramente, ele via como as alianças, como a OTAN ou outras pelo Pacífico, como um baluarte para a segurança nacional, para a distribuição de valores compartilhados, e como nessa nova década dos anos 90, ele ainda acreditava numa adaptação delas, principalmente, como falamos aqui, nos anos 90, sobre os direitos humanos, né? Também com a criação da Agenda para a Paz, e há muitos sobre esse aspecto. Outro também, ele diz sobre a paz e segurança pela construção de relações com antigos adversários. Nesse aspecto, ele focava mais na Rússia e na China, sobre conter ameaças da paz caso eles pudessem segurar desses países, mas ao mesmo tempo, internamente, distribuir os próprios valores que eles tinham a eles, né? Internamente, a democracia, a estabilidade, como ele diz, a paz. Outro além, em falar que também, algo que vimos nas nossas classes de teoria de relações internacionais, que conflitos têm consequências internacionais, e diz ele que, para prevenir escalações desses conflitos, deveria ter ou esforços diplomáticos, ou os esforços pela força, né, também. Havia muito desse aspecto do direito humano. E eles queriam prevenir que algo pior ocorresse. Então, sempre eles testavam a diplomacia ou o aspecto, ou mesmo pela força, como também é muito presente as intervenções humanitárias nessa época. Também, eles diziam que também novos perigos surgiram, né, sobre o avanço da tecnologia e a permeabilidade das fronteiras, né, que eu não vou mencionar muito aqui, mas a soberania não mais nessa época era absoluta. E um deles que ele dá em foco é o crime internacional. E por último, ele disse sobre a integração econômica, desenvolvendo os valores e os interesses americanos pelo mundo, mas ao mesmo tempo também aliviando as disparidades econômicas que tinham por aí. Bom, vendo isso que eles tinham como os princípios principais do governo dele, não é difícil ver por que houve uma certa intervenção nesse aspecto. Milosevic foi deliberadamente, acabou com, né, os diplomatas que ele mandou, acabou deliberadamente com os acordos de Rambouillet. Eles que não assinaram, mas os kosovares sim, eles rejeitaram antigamente o cessar-fogo que foi estabelecido juntamente com a criação da Organização de Segurança e Cooperação para a Europa. E além do mais, é como se fosse fazer uma checklist com esses princípios, e cada um deles ele violou. O crime internacional que eles tomavam com tanta cuidado, ele violou. Essa paz e segurança pela aliança com adversários, ele não quis se aproximar aos Estados Unidos. De certa forma também, ele não quis entrar nessa integração econômica pelo mesmo motivo, não querer se aproximar. Havia também os conflitos de consequência internacional, porque por outro arquivo que nós vimos sobre o Departamento de Estado, haveria uma crise de refugiados pela região dos Balcãs e ainda causaria uma certa instabilidade para países dentro da OTAN quanto fora. Macedônia do Norte, Grécia e Turquia, eles falavam. E cada um desses ele foi fazendo, e diplomaticamente ele tentou, mas não foi. Vemos os acordos de Rambouillet,
algumas resoluções. Uma que eu dou ênfase aqui no cartaz é da 1199, de 1999, sobre caso o Conselho de Segurança marca como se não houvesse mais, se eles não parassem, né, houvesse um cessar total das ações de Milosevic, haveria ações mais drásticas. Não falando de uma intervenção militar, mas ações mais drásticas poderiam ser tomadas. Agora, sobre conflito aqui, meu parceiro aqui vai fazer alguns comentários. Isso, muito obrigado, professora Kimberly. É, e quais foram os resultados da intervenção humanitária de fato, né? Foram 78 dias de bombardeios imparáveis, 38 mil missões aéreas, dessas 10.484 foram de ataques contra as posições sérvias e iugoslavas. Cerca de 30 mil bombas foram utilizadas e com uma média de 400 ataques diários. Mais de 40 pontes foram destruídas, com destaque para uma cidade chamada Novi Sad, em que as três principais pontes foram destruídas e cortando os serviços de água, fornecimento de água, energia e também suprimentos básicos para hospitais e pela população da cidade, gerando uma crise humanitária gravíssima na Sérvia. Foram 372 instalações industriais danificadas ou destruídas, eh, prejudicando seriamente a produção e também eh, a capacidade de atender aos civis nas regiões. Áreas residenciais foram atingidas, hospitais ficaram sem suprimentos, energia e água, e muitos desses danos à infraestrutura só foram restabelecidos após anos depois do conflito. Por exemplo, em Novi Sad, demorou 2 anos para conseguirem restabelecer os serviços de água na região, a segunda maior cidade da Sérvia. Mesmo assim, o Tribunal Penal Internacional para os Crimes de Guerra da Iugoslávia concluiu que, apesar de erros terem sido cometidos pela OTAN, o procurador está satisfeito que não teve ataques deliberados a alvos civis e alvos ilegítimos militares. Quanto às mortes resultantes do conflito, estimativas de organizações humanitárias apontam para cerca de 500 a 800 mortes civis, enquanto estimativas de algumas origens sérvias apontam para 1.200 a 2.500 mortes civis. E a maioria dessas mortes foram no Kosovo. A população que a OTAN deveria estar protegendo com a intervenção humanitária foi a mais prejudicada pelos bombardeios da OTAN. Segundo o The Cause of Memory, 9.426 pessoas morreram ou ficaram desaparecidas com os ataques. Se a gente utilizar as estimativas de mortes, cerca de 13% dessas mortes e desaparecimentos foram de civis. Portanto, pode-se concluir que a intervenção humanitária foi muito mais focada no quesito de intervenção e garantia da influência americana na região. No pós-intervenção, os Estados Unidos e a doutrina Clinton conseguem, de forma bem-sucedida, retirar a influência russa da região e promover a democracia neoliberal americana à força. E, após o conflito, o estabelecimento da KFOR por meio da Resolução 1244, a Força de Manutenção da Paz no Kosovo, que teve o aval da ONU. Foram envolvidos cerca de 50 mil soldados de diversos países e, por meio dela, os Estados Unidos estabeleceu influência americana na região e conseguiu também construir a base Bond Steel, a maior base americana dentro da Europa. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, João Augusto e João Victor, pela apresentação. Finalmente, passaremos para a nossa última apresentação da pesquisa intitulada Uma análise da política migratória búlgara a partir dos princípios da União Europeia, desenvolvida pelas pesquisadoras Camila Cledolfo, Sofia Akemi Kakuta e Ana Carolina de Moraes, e Antônia de Toledo e Yasmin Cristiane de Castro. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Vocês têm a palavra. Obrigada, Sara. Obrigada, professora Kimberly, pela presença.
O nosso trabalho, ele foi um country fact sheet, foi elaborado em grupo. O nosso intuito foi analisar a política migratória búlgara desde a sua formação e como ela está alinhada com os princípios da União Europeia e, no final, a gente fazer uma avaliação crítica sobre a capacidade da Bulgária de cumprir com esses princípios estabelecidos pelo bloco. A gente inicia, então, a nossa pesquisa trazendo um pouco do próprio contexto da criação dessa política migratória. A Bulgária, um ex-estado satélite soviético, que, por si só, tinha uma série de fragilidades no seu próprio sistema legal e jurídico interno. Então, quando ela inicia o seu processo de adesão à União Europeia em 1995, a gente vai ver um movimento interno muito grande de criação de novas políticas. E políticas essas que eram requisitos para que ela pudesse ser candidata a adentrar o bloco da União Europeia. Então, entre 95, quando ela inicia o seu processo, até 2007, quando ela oficialmente adentra o bloco da União Europeia, uma série de políticas são criadas, inclusive a política migratória. Isso, por si só, a gente acaba já trazendo algumas críticas, porque ela acaba criando políticas muito superficiais, sempre aos moldes e aos princípios que já eram estabelecidos pela União Europeia. Mas, além disso, ela faz ela acaba também trazendo dentro do seu sistema jurídico, estabelecendo uma superioridade dos tratados internacionais sobre a própria Constituição Nacional da Bulgária. Então, acaba que ela inicia com políticas bem superficiais no que se trata a questão migratória, especialmente a questão de refugiados. E quando ela estabelece superioridade, acaba que todo tratado assinado na adesão à União Europeia acaba se tornando a própria política nacional da Bulgária para se tratar sobre a questão migratória, a questão de asilo e a questão de refugiados, que é o nosso foco. Com esse princípio, a gente, então, acabou trazendo três principais políticas e regulamentos da União Europeia para dar uma analisada, porque a partir então a Bulgária assume esses regulamentos como a própria política nacional. A gente traz o regulamento de Dublin, que é um conjunto de regulamentos que trata a questão de imigração e a questão de refugiados, mas a gente dá um enfoque maior ao regulamento que traz o direito do entrante em solicitar esse asilo ao país de entrada, e então também acaba trazendo a responsabilidade do país de entrada em fazer o primeiro acolhimento desse entrante, desde o acolhimento básico, com abrigo, mantimentos, mas também toda a questão processual de documentos para legalizar, para a regulamentação desse entrante. A gente traz a resolução do Parlamento Europeu de 2016, que traz em ênfase a importância e a necessidade da integração dos refugiados no mercado de trabalho europeu, e o Fundo Social Europeu, que faz financiamento de medidas de integração. A gente traz um foco muito grande para a integração desses refugiados, porque vai ser mais para frente um dos pontos de crítica em relação à Bulgária. E o grande momento do nosso trabalho, para assim dizer, o nosso recorte temporal, a gente traz a crise migratória do Mediterrâneo, que se inicia por volta de 2011, com o início da Guerra da Síria, mas ela tem o seu ápice em 2015. E com esse, um ápice que representa um boom muito grande em questão de solicitação de refugiados, e a gente analisa isso de uma forma muito clara na questão da Bulgária, que a partir do momento que ela entra no bloco, ela se torna essa nova porta de entrada do Oriente Médio, do Mediterrâneo, para acessar a União Europeia. O principal ponto de terra, ela se torna um dos principais trajetos migratórios. E aí a gente acabou levantando uma série de dados que evidenciam esse boom. Então, o aumento de solicitações, ela inicia já desde 95. Então, a partir do momento que a Bulgária ela inicia seu processo e anuncia a sua entrada no bloco, a gente já observa um aumento de... Perdão. Um aumento de 389% no número de solicitações. É um aumento muito significativo. E
Só que esse período foi um período muito marcado também por uma mudança na própria política da União Europeia no que se diz respeito aos refugiados. A gente vislumbra em várias políticas internas de países europeus, como o próprio Parlamento Europeu, uma pegada muito mais restritiva e muito mais voltada para a promoção da segurança nacional dos países europeus. E a gente vê isso de uma maneira muito evidente em dois momentos, né? Com a adoção da Agenda Europeia da Migração, onde, dentro dessa agenda, a União Europeia ela estabelece um acordo com a Turquia, onde a Turquia assume uma responsabilidade de barrar a entrada de refugiados para o território europeu, evitando assim a criação de novas rotas migratórias. Isso tudo, fazendo tudo isso a partir de uma remuneração da União Europeia de 3 bilhões de euros. Então, um acordo tratado entre o bloco e a Turquia para impedir a passagem desses refugiados. E também pela reformulação do do Sistema Europeu Comum de Asilo, o SEAS. Essa reformulação, ela acaba trazendo dois pontos principais para o nosso trabalho. A primeira é um ponto que busca trazer uma melhora na distribuição desses refugiados, porque é evidente que existe uma sobrecarga no que se diz respeito à aceitação dessas pessoas, eles são muito centrados em alguns países específicos, e teve essa movimentação para fazer uma melhor distribuição dessas pessoas. Contudo, era um princípio voluntário e acabou que não deu tantos resultados quanto era imaginável. Mas também a reformulação ela trouxe um- ela estabeleceu princípios muito mais rígidos no que se diz respeito à triagem de refugiados nas fronteiras. Ela trouxe requisitos, ela aumentou de uma maneira muito significante os requisitos que as pessoas tinham que apresentar para poder se candidatar a um asilo, a um refúgio, até a solicitação de uma diversidade de documentos que muitas vezes pessoas que se encontravam na situação de busca de asilo não tinham essa posse de documentos, dadas as circunstâncias dos quais levaram essas pessoas a sair do seu país de origem. E diante de tudo isso, a gente começa a analisar mais profundamente a própria questão da Bulgária, né? Como eu trouxe anteriormente, houve um aumento de 389% da solicitação entre 95 até os anos 2000, mas em específico no período que a gente traz como a crise migratória do Mediterrâneo, então o ano de 2015, a gente vê um aumento entre 2010 e 2015, que era o período que a gente foi conseguindo coletar as informações, de 1.025 solicitações em 2010, em 2015 vão ser 20.391. É basicamente 20 vezes, um número 20 vezes maior do que o número de 2010. E tudo isso foi acompanhado com uma taxa de aceitação extremamente baixa. Apesar da Bulgária ser a porta de entrada e receber várias solicitações, ela é um país que aceita pouquíssimos refugiados. A taxa dela de aceitação em 2015 é de 23%. Então, apenas 23% dos 20.391 pessoas que chegaram na fronteira da Bulgária solicitando refúgio conseguiram realmente adentrar o país e passar por todo o procedimento de asilo. Essa é uma taxa extremamente baixa, isso se. Aí, eu estou encerrando. E, além disso, a gente também analisa um problema sério que a Bulgária tem em questão de integração desses refugiados especial, e a gente traz isso trazendo o viés da integração do trabalho. A gente traz uma comparação entre as autorizações que são cedidas aos refugiados para trabalho pelo governo da Bulgária com o número real de empregabilidade. Então, só 2,9% dos refugiados que são autorizados a trabalhar na Bulgária são empregados pelo mercado da sociedade búlgara. Então, a gente acaba realmente analisando que a Bulgária ela tem essas dificuldades e ela tem uma falha muito grande no que se diz respeito a cumprir com os princípios de aceitação e integração de refugiados estabelecidos pela própria União Europeia. Isso se dá por dificuldades internas, tanto também pela falta de apoio financeiro e institucional dos outros países do bloco. É isso, muito obrigada.
Obrigada, Camila, Sofia, Ana Carolina, Antônia, Isma e Yasmin, pela apresentação. Agora passaremos para os comentários da professora Kimberly. Professora, fique à vontade para fazer seus comentários e sugestões a respeito das apresentações. Ok, muito obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim? Tá ótimo. Bom, eu começo agradecendo o convite, sempre uma honra voltar à Facamp. É, Muito obrigada pelo. Eu vou agradecer no nome da professora Patrícia, mas parabenizar pela organização do evento também, porque eu sei que esses eventos tanto dão trabalho, mas também eles auxiliam muito, né? A Semana de RI, Congresso de Iniciação Científica, desde a minha graduação até hoje, as apresentações, elas seguem ajudando bastante e parabenizo vocês também pelo interesse nas pesquisas e na participação do Congresso. Isso ajuda bastante, tanto para conhecer outras pesquisas, mas eu acho que apresentar a nossa pesquisa é um processo de entender melhor a nossa própria pesquisa, né? O processo de elaborar o banner, o resumo expandido ajuda a fazer algumas coisas concatenarem nas nossas próprias cabeças também. Eu estou com um arquivo aberto aqui porque alguns comentários que eu fiz, eles foram respondidos ao longo da apresentação. Então eu vou, algumas coisas eu não preciso mais falar, né? Mas só para eu conseguir me guiar, eu vou começar na ordem, então, de apresentação. Acho que isso facilita de alguma forma. Queria parabenizar novamente a Giovanni, Marina e Rebeca. Eu acho que o trabalho ele está muito bem estruturado, com uma introdução bastante sólida, né? Contextualizando tanto o massacre de Srebrenica, mas também o papel das operações de paz da ONU nessa proteção de civis, a divisão em sessões, e isso eu imagino que seja um padrão talvez do próprio evento, ajuda muito na compreensão do tema, né? Permite uma compreensão, inclusive, sobre a relevância e a própria evolução do tema. Como sugestões, eu acho que eu sugiro talvez que vocês reforcem, e aqui vejam, os meus comentários, eles estão baseados em um resumo expandido e um banner que, pelo que eu entendi, não foram feitos no mesmo momento, então pode ser que desde a entrega do banner já tenha evoluído algumas coisas, pode ser que alguns comentários meus ou não façam sentido porque já foram incorporados, ou então porque a proposta talvez esteja mais recortada em outro ponto, avaliem com suas orientadoras se os comentários fazem sentido ou não, né? Aqui vai de uma leitura baseada nesse banner, no resumo e na apresentação. Pode ser que faça sentido, pode ser que não. Então, por favor, conversem com suas orientadoras para ver o que pode ser incorporado, a depender até do tempo também, né? Eu sei que nós temos momentos de pesquisa distintos, alguns mais no processo de elaboração de relatório final, alguns mais iniciais. Então, por gentileza, sintam-se à vontade para jogar fora as abobrinhas que eventualmente eu falar aqui. Mas como sugestão, eu ia recomendar que vocês talvez reforçassem um pouco essa transição entre o contexto histórico e os elementos normativos das operações de paz, talvez apresentando de maneira mais explícita a evolução do mandato da UNPROFOR, né? Acho que isso pode ajudar a aprofundar, inclusive, a compreensão sobre como a missão transitou do capítulo 6 para o capítulo 7 da Carta da ONU, inclusive tem uma resolução, eu acho que é do ano de 1993, até deixei com um asterisco aqui, porque eu ia confirmar e acabei não conseguindo, mas que o Conselho de Segurança ele autoriza ou indica esse uso mais ostensivo da força para proteger civis em 93, né? Já identificando essa mudança no próprio conflito desde 92 até esse período e eventualmente como que isso impactou o resultado. Porque vejam, você ir mudando as regras do jogo conforme o jogo está acontecendo é bastante complexo. E nesse caso, analisar os recursos que foram oferecidos dentro desse processo de ampliação da carga atribuída à missão, né, dos objetivos atribuídos e uso ostensivo da força entra nesse ponto também. Então, eu acho que talvez uma tabela, um gráfico, uma linha do tempo falando sobre essa evolução possa ser interessante. Como eu disse, talvez vocês até já tenham colocado isso de alguma forma no trabalho, mas eu não consegui identificar tão bem no banner e no resumo expandido, e talvez seja bacana para compreender essa complexidade do conflito e as tentativas de resposta do Conselho de Segurança frente a isso. Sobre a coerência, eu tentei manter a mesma estrutura, os meus comentários vão seguir uma ordem para todas as apresentações, né? De termos um pouco mais amplos do trabalho, a coerência entre o tema e o problema de pesquisa e as conclusões que foram apresentadas, eventualmente questões de metodologia, algumas sugestões mais de documentos da ONU ou da OTAN,
textos, bibliografias, perdão, artigos, então meus comentários vão seguir mais ou menos essa estrutura. Sobre essa coerência entre tema, problema de pesquisa e conclusões, todos vão receber o mesmo comentário, que eu acho que eles estão muito bem alinhados, e isso é muito bacana de perceber. Parece uma coisa menor, mas não, porque às vezes a gente começa perguntando uma coisa e termina respondendo outra, né? A gente se empolga no tema, vai incorporando, enquanto vê, começou falando de operações de paz, está falando de futebol e relações internacionais, K-pop, e assim vai indo. Mas aqui todos mantêm essa coerência entre problema de pesquisa, as conclusões, ainda que parciais, para quem está no início da pesquisa, né? Mas acho que nesse caso específico trata de uma forma bem fundamentada a falha da Unprofor em conseguir proteger civis em Srebrenica e analisar essa discrepância entre o mandato original de uma operação de manutenção da paz e a necessidade de uma intervenção mais robusta, né? Eu acho que isso vocês conseguem fazer e é bastante relevante. Eu achei que a argumentação seguiu uma ordem bastante lógica também, mostrando como essa falha ela expôs limitações das operações de paz no contexto da década de 90 e que, inclusive, vão ser muito instrumentalizadas no processo de reforma das operações de paz. Então, Somália, Ruanda, Bósnia, né, Kosovo também, a gente consegue perceber como essas falhas tão patentes da ONU, elas escancaram lacunas que vão ser utilizadas e instrumentalizadas depois para repensar essas operações de paz. E aí, a discussão que eu acho dois pontos, né, que eu acho que talvez vocês pudessem aprofundar um pouco mais. O primeiro é talvez um cuidado entre a separação de operações de manutenção de paz apenas como proteção, ou terceira parte observadora, enfim, um processo menos boots on the ground, se a gente quiser olhar assim, e intervenção humanitária como uso da força ostensiva. Talvez nesse momento a gente ainda consiga jogar com essa elasticidade, mas depois de 2000, essa diferenciação ela passa a ser bastante criticada, tanto porque a gente tem dentro desse processo de reforma das operações de paz uma categorização dessas operações de paz, que vão desde operações de manutenção da paz, diplomacia preventiva, até construção da paz e imposição da paz. E todas elas são operações de paz, né? Tipos distintos, mas são operações de paz. Então, tem alguns autores que talvez eles joguem com brinquem com essa nomenclatura de operação de paz e intervenção, né, brincar com o que a gente chamava inicialmente nas operações de paz de Santíssima Trindade, então de isenção da ONU, né, a ONU apenas como uma terceira parte observadora, aquele algodãozinho entre dois cristais para facilitar o diálogo, e isso depois muda bastante. Então, eu sugeriria, caso não queiram mudar a nomenclatura que vocês estão trabalhando, até porque o autor que vocês trazem já ajuda a corroborar, eu acho que uma nota de rodapé ajudaria, só para que mostre para o leitor que vocês têm ciência desse debate mais amplo, mas que é uma escolha de trabalhar com essa chave pelo momento que está aqui. Foi antes desse debate todo de nomenclaturas e tipos de operações de paz. Acho que facilitaria cobriria um flanco que me parece aberto na pesquisa de vocês, que poderia ser criticado, né? E o outro, eu acho que talvez o trabalho pudesse se beneficiar, ainda que pontuais, não precisa mudar a metodologia, estabelecer um quadro comparativo, né? Mas se beneficiaria de breves comparações com algumas missões de paz da ONU em que houve alguns dilemas semelhantes, né? Como Ruanda, que eu citei agora há pouco. Então, acho que isso ofereceria talvez um panorama mais amplo das operações de paz, o papel e os contextos de tentativa de genocídio, como que isso foi lidado, porque eu acho que a década de 90 é muito interessante para analisar essas falhas, principalmente porque em Ruanda a ONU não tinha autorização para o uso da força. Em Srebrenica já tinha, e ainda assim falhou. Falhou em termos diferentes, em escalas distintas, a gente pode analisar, mas falhou. Então, ajuda a entender o porquê que talvez o uso da força não seja a resposta automática, não é garantia de que vai conseguir resolver a situação e proteger a população. Até porque, em alguns momentos no Conselho de Segurança, isso parecia uma análise lógica. Para proteger civis, logo a ONU precisa de autorização do uso da força, logo precisa de um maquinário ostensivo e treinamentos e não sei o quê, e não necessariamente é o caso, né? A gente percebe que dois contextos distintos, um com autorização, outro não, ou pelo menos outro não tinha essa autorização no início, mas depois passou a ter. E a gente tem falhas
gigantescas, né? Perdas de vidas assim que chegam nas casas, uma perda já seria muito, mas chegam em números realmente assombrosos. Então, talvez essas breves comparações pudessem auxiliar também. Não acho que seja o caso de vocês estabelecerem uma metodologia de análise comparativa, porque isso traz um peso muito grande, seria uma mudança muito grande na pesquisa e na proposta. Mas pequenas comparações pode ser que seja interessante. Sobre fontes, eu acho que vocês utilizam fontes muito boas, mas talvez seja interessante fortalecer um pouco a descrição metodológica, né? Como vocês pretendem alcançar esse objetivo geral, os objetivos específicos do trabalho, porque aqui dá para entender que vocês vão fazer uma revisão da literatura pertinente, né? Mas eu sugiro reforçar talvez essa metodologia com a análise dos documentos oficiais da ONU, que vocês citaram ao longo da fala, mas isso não está tão bem colocado na descrição da metodologia do trabalho. E metodologia, às vezes, é muito confuso, né? Tem gente que confunde com referencial teórico, é um processo que, às vezes, causa confusão mesmo, mas eu acho que se beneficiaria dessa descrição de quais fontes vocês vão utilizar, como vocês vão utilizar essas fontes. Então, são resoluções da ONU, o que vocês estão buscando nessas resoluções? Era quem fazia parte do Conselho de Segurança, a diferença de uma resolução para outra, né, do mandato inicial e depois para essa autorização do uso da força, enfim. Eu acho que descrever um pouco melhor a metodologia facilitaria, e aí para isso eu ia sugerir que vocês incluíssem os relatórios do Conselho de Segurança, né, as declarações oficiais da época, eventualmente até analisar alguns protocolos militares para compreender essas limitações das regras de engajamento e a estrutura do comando, que é bastante fragmentada, né, e que contribui bastante para essa incapacidade de resposta da UNPROFOR, enfim. Talvez vocês já até estejam analisando esses documentos, mas descrever um pouco mais quais são os documentos e como vocês vão analisá-los facilita para o leitor e facilita para quem está fazendo a pesquisa também, né? Na hora que parece que a pesquisa é, ela se torna um pouco turva, a gente esquece o que está pesquisando, já não sabe mais se faz sentido, começa a ler o mesmo parágrafo várias vezes, se pergunta se foi alfabetizado em português mesmo ou não, porque parece que, né, a gente vai duvidando de si mesmo ao longo da pesquisa. Essa descrição metodológica ela tende a nos ajudar nesses momentos também. E aí, aqui, eu sugeri alguns relatórios e documentos, mas o que eu pensei, talvez até pelo tempo, é reunir tudo isso em um arquivo e mandar para a professora Patrícia, porque alguns podem até ser interessantes para mais de um grupo só, né? Então, eu mando todos, vocês avaliam quais que funcionam, quais não. Então, tem sugestões de alguns documentos da ONU, de bibliografias, mas tem também algumas sugestões de filmes e documentários para aquele momento que ler já cansou demais, e aí tem alguns documentários e filmes sobre o tema que pode ser que desperte algum ponto, né? Nos faça questionar alguma chave ali dentro do nosso tema, enfim. Tem essas sugestões. E aí, como recomendações finais, seria que talvez as considerações finais, apesar de elas estarem bem desenvolvidas já, né, elas destacam a necessidade de uma reforma nas operações de paz da ONU, na resposta internacional, talvez explorar possíveis reformas para as regras de engajamento da ONU, especialmente em zonas de conflito de alta intensidade, né, e eventualmente incluir alguns exemplos práticos de operações de paz mais recentes que incorporaram essas lições aprendidas em Srebrenica, né, foi uma falha tão grande que motivou essas reformas, o que talvez conseguiu ser incorporado, e aqui eu não quero dar mais trabalho para vocês, já tem alguns relatórios que fazem essa análise, seria só trazer essa literatura, sugerir um pouco, talvez, é, é, incorporar isso nas considerações, né, e também sugerir eventuais mudanças que continuam faltando. Mas, de modo geral, seria isso. Parabenizo de novo pela apresentação, pelo trabalho, pelo tema. Está realmente muito bem organizado. Vejam se faz sentido as sugestões aqui, porque, de novo, né, eu entendo que a minha leitura é muito restrita em um material curtinho, né? Talvez você já até tenha incorporado isso, mas parabenizo novamente e mando depois as sugestões de textos e bibliografias e documentários também. Vou emendar já no segundo, então, que aí é o trabalho da Camila, do Henrique e do Gabriel. Parabenizo também pelo tema, muito bacana, muito boa exposição. Vocês falaram na apresentação que foi um trabalho inicial dividido em dois, né? Eu achei bem bacana isso, já dá para entender um pouco mais alguns dos comentários que eu tinha feito aqui também.
Mas, de novo, o trabalho tem uma estrutura muito boa, e isso facilita bastante a leitura e a compreensão dos tópicos que vocês colocaram, né? Especialmente quando vocês detalham as causas políticas e como as questões étnicas elas estão presentes nesse ponto. E eu achei muito bacana que vocês não usaram termos como conflitos étnicos sem crítica. Porque muitas vezes, até pelo local, às vezes isso facilita. Mas eu tenho um colega que ele trabalha com África, e ele critica bastante quando se coloca conflitos africanos como conflitos étnicos e conflitos em qualquer outro lugar do mundo como conflitos políticos, econômicos, porque dá a entender que a única motivação dos conflitos na África é essa, né? Quase como se fosse um processo de irracionalidade ou algo assim. Então, eu parabenizo entender e incluir essas questões étnicas que fazem parte de alguns conflitos, mas entender que elas não param por aí. Existem questões políticas, econômicas, né, ali em volta também. Parabenizo vocês por esse cuidado. Bom, o tema extremamente relevante, muito bem conectado com o problema de pesquisa, as conclusões já parecem bastante robustas, indicando esse caminho que vocês estão construindo ao longo da pesquisa, né? Mas eu acho que talvez uma abordagem um pouco mais aprofundada sobre os desdobramentos internacionais, como o papel da OTAN e o impacto nas políticas da União Europeia, talvez isso tornasse a análise ainda mais rica, né? E talvez uma análise sobre os desafios atuais que o Kosovo enfrenta poderia ser incluído também nessa reflexão final. Faz sentido não estar, porque a pesquisa está no início, mas só deixando como sugestão. Como sugestão de documentos oficiais da ONU, né? Tem algumas resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre o Kosovo, e o bom de estudar a ONU é que todos os materiais estão disponíveis. O ruim de estudar a ONU é que a gente não tem a desculpa de não utilizar esses materiais, porque todos estão disponíveis. Então, é um trabalho quase interminável, né? Aquele trabalho hercúleo, mas no site da ONU tem tanto as resoluções das reuniões em que os temas foram debatidos, mas tem também as notas taquigráficas de alguns debates sobre o tema. E ali, às vezes, a gente tira coisa muito interessante. Se vocês conseguirem acesso a isso, eu acho que pode ser interessante ver quem discordou de tal nomenclatura, né? Às vezes pode ser bacana. O relatório do Tribunal Penal Internacional, vocês já citaram, muito bom. E os relatórios, talvez, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, pode ser que vocês tenham algumas informações interessantes também sobre impacto social, né? Consigam extrair alguns dados interessantes. Aqui eu listei alguns livros e artigos que falam sobre o assunto, muitos dos que eu tinha pensado vocês já colocaram nas referências, então não coloquei aqui, coloquei só os que talvez possam interessar. E aí eu coloquei dois aqui ao final, que é sobre nacionalismo de forma mais específica. Eu acho que o trabalho de vocês mobilizam bastante essa expressão e talvez valha a pena uma subseção, não precisa ser muito extensa, mas uma subseção que discorra sobre o que é nacionalismo, tipos de nacionalismo, como que isso influencia, né? Eu sugeri um texto do Gellner aqui, mas tem outros também que podem ser interessantes. Mas são sugestões de aprimoramento e de fontes adicionais que podem talvez auxiliar na construção de uma análise, né, ainda mais completa, ainda mais rica do que vocês já têm, abordando tanto essas dimensões históricas e políticas, né, quanto os impactos humanitários, as reações internacionais no conflito do Kosovo também. Mas eu acho muito interessante, eu acho que o trabalho ele está muito redondinho, né, analisar quais são as causas políticas e étnicas que levaram ao conflito no Kosovo. Eu acho que é um trabalho muito relevante e que é um esforço danado e que facilita bastante para quem vai estudar depois o tema, né? Já ter esse esforço de reunião dos documentos, das bibliografias, enfim, eu gostei bastante da estrutura. Aqui, meus comentários para o trabalho seriam mais de sugestões de fontes. E talvez, de novo, essa questão da metodologia que eu comentei anteriormente, de descrever bem como vocês querem, pretendem alcançar esse objetivo específico, isso tende a facilitar bastante também. Quais são essas fontes, onde elas estão, como vocês vão analisar esses documentos, né? Por exemplo, eventualmente vai fazer análise de conteúdo, análise de discurso, enfim. Acho que não é o caso, não necessariamente precisa de análise de discurso para analisar os documentos, mas acho que descrever isso pode facilitar bastante. Aí tem alguns documentários que eu sugeri aqui também, alguns filmes e documentários. Mas, de modo geral, seria isso. E parabéns novamente, né? Passo para o terceiro, tô com medo do tempo. Queria dar um tempinho para vocês reagirem também, por isso que eu tô correndo um pouquinho, mas eu posso mandar toda essa lista depois. É,
Terceiro, então, João Augusto e João Vitor, parabéns pelo trabalho, pela exposição. Eu acho que, né, o tema ele está muito alinhado, o trabalho está muito bem organizado, o tema está muito alinhado. A sugestão que eu daria seria esclarecer a relação entre a atuação dos Estados Unidos e objetivos da OTAN, que vocês chegaram a citar, né, na fala de vocês, isso aparece também no texto, mas é que a introdução ela destaca a política externa norte-americana, mas as conclusões elas parecem sugerir uma análise mais ampla dos objetivos e impactos da OTAN como um todo. Então, talvez alinhar um pouco o que vocês pretendem, né? Se é focar nos Estados Unidos, e a instrumentalização que os Estados Unidos faz da OTAN para objetivos específicos, se é entender mais esse cenário da OTAN de modo geral, né? Como que a OTAN interviu no Kosovo, como que isso segue. Eu acho que não são coisas excludentes, mas eu acho que como um trabalho é importante ter um foco. Porque se a gente quer abraçar o mundo, a gente acaba, né, deixando coisas ali meio de lado. Então, talvez estabelecer o que vocês preferem, qual é o objetivo, o foco de vocês, e eventualmente dar uma pincelada na outra parte, né? Isso não é excludente, como eu disse, mas eu acho que facilita até para vocês, porque quando a gente está mirando para muita coisa, parece que falta mão para carregar tanto prato, né? Então, talvez estabelecer o foco, se é esse olhar desde os Estados Unidos, instrumentalizando a OTAN para interesses mais doméstico, se é um olhar mais geral da OTAN, enfim, eu acho que isso poderia ajudar e refletir se a pesquisa visa principalmente discutir a intervenção como um precedente em operações de paz e essa nova ordem mundial, né? Ou se o foco está no impacto dessa intervenção nas relações com a OTAN, entre essas potências globais, enfim, essa ideia de instrumentalização, o olhar mais geral. Me surgiu essa dúvida. Pode ser que vocês já tenham isso mais claro no texto mais extenso, né? Mas pelo resumo expandido, pelo banner, me surgiu essa dúvida de qual que está o foco. Me parece que vocês estão com duas estradas e seguindo em paralelo nas duas. Eu acho que elas vão para caminhos parecidos, mas escolhendo uma, vocês conseguem empenhar os esforços talvez de modo mais robusto sem se cansar tanto, né? Ficar com o pé em cada estrada às vezes é meio cansativo. De sugestões metodológicas, eu acho que é também destacar quais fontes e documentos vocês vão analisar, como vão analisar. É, de documentos, eu acho que os relatórios do Secretariado-Geral podem ajudar bastante, né? Os relatórios posteriores à intervenção que vão avaliar o progresso no Kosovo, especialmente no que diz respeito aos objetivos de paz e reconstrução, os próprios relatórios da missão, da UNMICA, e os relatórios anuais do Conselho de Segurança também, né? Revisitar a série de documentos ali entre 99 e 2004, eu acho que pode ser bacana para revelar essas discussões sobre a legitimidade da intervenção, o alinhamento com a Carta da ONU, enfim, são documentos que, de novo, talvez vocês já até estejam analisando, mas que podem ser bacana. É, Como sugestões de textos, eu tenho alguns aqui, principalmente o do Kaplan, que fala sobre os fantasmas dos Balcãs, né? Mas tem um também do Roland Paris. Eu tenho uma certa ressalva com alguns conceitos do Paris, mas esse texto eu acho que pode ajudar, porque ele está falando sobre como construir a paz depois de um conflito civil. Então, ele traz alguns exemplos sobre o caso do Kosovo que pode ser interessante para vocês também. É, E aí acho que seria mais isso, né? Tem também sugestões de filmes e documentários aqui que eu posso mandar. E por fim, e de novo, parabenizo, acho que o trabalho está muito bem, bem organizado. Eu gostei muito da proposta, eu acho que talvez só esse ajuste no foco já ajudaria muito. E por fim, o trabalho da Camila, da Sofia, da Ana Carolina, Antônia e Yasmin. Espero ter falado todos, mas às vezes eu erro a vírgula, pode ser que eu tenha achado que um sobrenome era nome, perdão. Mas acho que são essas. Sobre a análise da política migratória búlgara, a apresentação já elucidou muitas coisas, então alguns dos comentários eu vou até suprimir, porque já estão respondidos. Eu acho que vocês estão num caminho muito bom e eu acho que vocês encontraram aqui um peixe bom de pegar e analisar, né? Um peixe no sentido de um filé mesmo, que vocês têm muita coisa para tirar e um trabalho realmente muito interessante. Então, está muito bem estruturado. O que eu sugiro, talvez, e talvez vocês até já tenham,
tem muitos conceitos que vocês utilizam que eles em si têm debates internos. Então, talvez numa breve sessão, não necessariamente precisa ser uma sessão com debates teóricos ou conceitos ou algo assim, mas incluir uma breve discussão sobre os conceitos que vocês mobilizam. Então, ou sobre temas que vocês trabalham, né? Então, políticas migratórias da União Europeia, xenofobia, discriminação, refugiados, né? Talvez algumas notas de rodapé já como eu disse, blindem o trabalho de vocês de eventuais flancos de o que que vocês entendem enquanto xenofobia, né? O que que vocês estão entendendo enquanto refugiados, ou quais são essas políticas migratórias, né? Eu acho que só essa atenção com alguns conceitos e com alguns temas que vocês analisaram e que eles aparecem no resumo, obviamente por ser um resumo, né? De modo mais sucinto, mas que talvez expandir um pouquinho isso possa ajudar. Eu acho que a relação entre a política migratória da Bulgária e as diretrizes da União Europeia está exposto de forma muito clara, está muito coerente, né? Já evidencia esses desafios de integração que são enfrentados de modo geral pelos refugiados, mas eu acho que ajuda a elucidar a discrepância entre quais refugiados recebem qual tratamento. E aí é até uma sugestão que eu dou ao final, não acho que seja o caso de incorporar uma análise comparativa, mas talvez colocar algumas notas de rodapé ou breves comparações, por exemplo, entre como os refugiados sírios foram tratados e como os refugiados ucranianos foram tratados. As políticas migratórias são as mesmas, mas a forma de tratamento, de recepção e tudo mais foi, assim, rios de diferença, né? Então, às vezes, essas breves comparações podem ajudar também. Eu acho que vocês examinam essas tensões entre o cumprimento formal das políticas europeias e as práticas locais búlgaras, eu achei muito interessante esse tensionamento. E aí o que eu ia recomendar é que vocês abordassem essa questão do compromisso genuíno, né, da Bulgária com a integração dos refugiados, explorando se isso é uma questão de limitações financeiras, institucionais ou políticas, né, ou se a retórica política é uma estratégia de governo para tentar escamotear o porquê que uns são tratados de uma forma e outros de outra forma. Então, acho que isso poderia enriquecer bastante também. De metodologia, eu acho que o uso de análise documental, de revisão bibliográfica, está muito apropriado, né, para a natureza do tema, para o problema de pesquisa de vocês, mas a mesma coisa. Eu acho que descrever quais são, onde estão, como vocês vão analisar essas fontes, esses documentos, vai ajudar bastante. Eu acho que os relatórios do Alto Comissariado das Nações, do Acnur, né, vão ajudar bastante também. A própria Convenção 951 sobre o Estatuto dos Refugiados também. Na Agenda 2030, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, ele fala um pouco sobre imigração, para falar sobre forma segura, ordenada e regular. Então, talvez algumas coisas assim, alguns trabalhos sobre a ODS ou resgatar um pouco isso possa ser interessante. De livros, tem alguns específicos sobre imigrações e políticas para refugiados na Europa, mas tem um livro em específico, aliás, uma tese em específico que eu acho que pode ser interessante, que é uma tese da Laís Azeredo. Ela fez o mestrado e doutorado dela lá no Santiago Dantas também, e agora me fugiu o cargo dela. Ela trabalha no Acnur de Moçambique. E a tese dela, ela usa perdão, o conceito de crimigração, de deixar de entender refúgio e deslocamentos enquanto um direito humano de todos e passar a entender o refugiado dentro de uma chave securitária, como uma ameaça à segurança. Então, ela usa o conceito crime-migração, o imigrante como se fosse um criminoso simplesmente por estar imigrando. E o crime principal deles é ter nascido em um local e não em outro, né? Uma linha imaginária no mapa. Então, talvez seja interessante para vocês esse conceito. Ela trabalha de modo específico na dissertação dela foi o caso dos Roma, na Itália, e eu acho que a tese foi o caso específico do aeroporto de São Paulo. Ela utilizou, fez umas entrevistas, tudo mais, mas talvez o debate mais teórico possa ser interessante. E aí, como outras recomendações, talvez seria interessante explorar um pouco um contexto comparativo com outros países da União Europeia, como a Alemanha e a Suécia, mas eu acho que isso já expandiria muito. Então, de novo, não é propor análise de casos, né, uma análise comparativa e trazer isso como problema de pesquisa, mas trazer brevemente algumas comparações pode ajudar vocês até a entenderem no cenário de União Europeia. Né? Então, será que isso está ocorrendo só na Bulgária? É uma questão mais geral? Como que tem funcionado?
Então, o compromisso com as diretrizes da União Europeia sobre a integração dos refugiados é mais robusto nesses casos, né, de Alemanha e Suécia, então talvez ajude a evidenciar esses contrastes ou ilustrar um pouco esses desafios enfrentados pela Bulgária. E isso também pode destacar diferenças de abordagem e práticas entre os Estados-membros da União Europeia. Então, eu acho que talvez não para agora, mas como eu disse, vocês estão com um filézão. É um trabalho, eventualmente, até uma agenda de pesquisa. Vocês estão analisando a Bulgária, depois analisam outro país da União Europeia e outro, né? Então, as sugestões aqui talvez não seja o caso de aplicar tudo nesse trabalho, mas eventualmente uma agenda de pesquisa em que vocês fazem essas comparações. Eu acho que seria muito interessante também. É, Mas acho que seria isso, né? Deixei muito pouco tempo para vocês reagirem, peço desculpas, mas parabéns de novo pelo trabalho, pela pelas apresentações. Eu sei que a gente fica muito nervoso em apresentação. Eu, na semana de RI, eu me tremia toda, tanto que eu desenvolvi uma técnica de abraçar meu caderno capa dura, que aí ninguém via que eu tava, porque se eu ficar só com a folha ficava balançando, né? Então, eu abraçava o caderno e vocês deram um show. Eu, quando crescer, quero ser igual a vocês, expondo. Apresentaram muito bem. E parabenizo novamente a organização do evento e fico à disposição. Vou até mandar aqui meu e-mail, não sei se ajudo muito, mas no que puder ajudar, fico à disposição. E gostaria de ouvir vocês, né, eventuais comentários, dúvidas ou algo assim. Novamente, muito obrigada e parabéns. Muito obrigada, Kimberly. Agora passo a palavra para as apresentadoras e os apresentadores para que possam responder aos comentários da professora Kimberly. Bom, obrigado mais uma vez, professora, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e também pelos comentários. Você também deu outras perspectivas, além das coisas que a gente pode adicionar na pesquisa, mas também que a gente pode expandir ela depois, que a gente pode crescer essa pesquisa, que também é muito importante, às vezes até um ponto de dificuldade. E, bom, adoraria que a gente tivesse mais tempo, mas também vou passando para os outros colegas também poderem fazer os comentários. Só um comentário rapidinho. Alguns pontos que você trouxe no início, a gente até incorporou na pesquisa. Mas o objetivo era a gente fazer um vídeo ensaio de 5 a 7 minutos. E a gente acabou até extrapolando o tempo para 11 minutos do nosso vídeo. Então, a gente até trouxe no final a questão do R2P, desenvolver um pouquinho mais essa parte, mas acabou que, como a gente tinha que focar muito também no massacre, a gente optou por deixar essas questões de lado por ser um vídeo e focar mais nessas partes. A gente até traz também, até no nosso briefing, a gente não colocou por questão de espaço, mesmo aqui no resumo, mas a gente traz o caso de Ruanda mesmo, comparando como realmente não estava funcionando na época, mesmo essas missões que estavam havendo lá na ONU. Mas acho que é mais os comentários que você trouxe. Acho que o tamanho do texto que a gente tinha foi o nosso maior inimigo, mas é legal a gente ter essa percepção para expandir a pesquisa, que a gente gostou muito de pesquisar esse tema. Mas obrigada, viu, Kimber? Bom, obrigado, Kimberly, pelos comentários. Para o nosso trabalho ainda foi mais enriquecedor ainda que a gente está no inicinho, então a gente vai poder melhorar ele ainda mais agora com as ideias. Eu anotei algumas ideias de usar mais resoluções da ONU, tipos de nacionalismo que você deu alguns documentos, papel da OTAN. Eu acho que agora que a gente ainda está começando, a gente também vai fazer o vídeo ensaio como o grupo ao lado, então foi muito bom, muito enriquecedor os comentários e com certeza a gente vai usar eles para melhorar nosso trabalho. Eu acho que talvez também tenha um pouco que talvez a gente não consiga abranger tudo, por conta, né, do seu vídeo size ser mais curto, mas eu acho que, assim, é é muito legal ver, assim, com você trazendo, conseguir enxergar essa perspectiva de como a gente conseguiria aumentar a pesquisa, trazer todos esses pontos que, sim, são muito legais de se estudar. Tipo, eu falo porque, né, estudando isso, tô gostando bastante do tema, então eu acho que foi muito legal ter essa perspectiva de como aumentar a pesquisa mesmo. Bom, Kimberly, eu agradeço novamente pela examinação do nosso projeto. E sim, algo que você fez do comentário sobre ter realmente um foco, né? A gente tá dois caminhos aqui. Sempre a gente, mesmo na nossa própria pesquisa, teve essa dificuldade. A gente via muitos dos documentos e muitos levavam para um ponto,
mesmo a OTAN em geral, ou os Estados Unidos como usando de instrumento a OTAN. Isso foi algo que já tivemos dificuldade, estamos agora também, né, tentando tratar sobre isso. E você realçando mais uma vez, agradecemos pelas fontes, mas o meu parceiro aqui vai falar um pouco mais. Não, Kimberly, muito obrigado pelos comentários, especialmente sobre as recomendações de referências, né? Às vezes fica meio nebuloso a gente encontrar dados confiáveis e resultados confiáveis, é, devido a essa disparidade, né? De um lado falando uma coisa, do outro lado falando outra, acaba ficando bem confuso mesmo para a gente conseguir dados confiáveis. Então, acho que com os relatórios do secretário-geral, da Missão de Paz e do Conselho de Segurança, eu acho que isso vai dar um norte muito importante para a gente. Então, agradeço muito pelas recomendações e pelos comentários. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Kimberly, pelos comentários. Essa é uma pesquisa que a gente desenvolveu no semestre passado. Inclusive, alguns dos comentários que você fez foram alguns temas que a gente pensou sobre fazer essa comparação entre, por exemplo, os refugiados sírios e os refugiados ucranianos. Era a nossa ideia inicial de recorte, mas conversando com a nossa orientadora, como nosso objetivo era fazer um country fact sheet, ele tinha que ser um pouco mais direto. Então, a gente acabou deixando algumas questões de lado, algumas definições a gente não deixou específico, mas a gente tomou elas como pressuposto ao longo da pesquisa. Mas eu achei muito interessante quando você comentou sobre fazer possíveis comparações com outros países. É uma pesquisa, esse trabalho, pelo menos, é uma pesquisa encerrada, mas é um tema que fica aí para a gente continuar pesquisando, porque eu acho muito interessante olhar para essa questão da imigração, das políticas migratórias da União Europeia, fazendo essa comparação com outros países, porque fica algo mais factível. Aqui a gente focou realmente em falar sobre a Bulgária em específico, porque era o espaço que a gente tinha dentro desse trabalho, mas eu acredito que desenvolver uma pesquisa maior, ela envolva, de fato, debates mais teóricos, a comparação entre outros atores, entre outros tipos de refugiados dentro do país. É muito isso que a Yasmin trouxe. Queria agradecer novamente por todos os comentários. Eu acho que é uma coisa coletiva que o espaço de escrita é nosso maior inimigo. Tem muita coisa que a gente gostaria de ter trazido mais nesse trabalho, mas ele é aquilo que você falou, foi tipo um filazão, tinha tanta coisa para a gente explorar e a gente deu muita risada uma hora porque você trouxe o ODS 10 e pela proposta do trabalho a gente fez ele a partir do ODS 10 em específico, o objetivo, acho que acredito foi 10.3. Mas eu queria agradecer novamente as indicações de bibliografia, que foi uma das maiores dificuldades que a gente teve, foi conseguir realmente documentos sobre as políticas em si. E eu acho que isso, caso a gente venha aprofundar mais essa pesquisa, vai ajudar bastante. Então, muito obrigada. Só para finalizar, eu gostei bastante de fazer esse trabalho, principalmente sobre abordar refugiados na Bulgária, que agora é um tema que eu quero levar para frente sobre refugiados na União Europeia. E realmente, procurar fontes da Bulgária especificamente foi um pouco difícil. Então, a gente achava muitos artigos em búlgaros e a gente tinha que fazer traduções nossas, documentos, os documentos, desde os valores de como posso dizer, os gráficos. Então, foi uma pesquisa bem abrangente e um pouco difícil para a gente conseguir recortar onde a gente queria, sabe? Chegar onde a gente queria. Mas foi muito legal e muito enriquecedora. Estamos chegando ao fim do nosso evento. Então, eu passo a palavra para a professora Kimberly. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Eu só tenho a agradecer novamente pelo convite, por poder aprender com vocês. Professor, às vezes é meio aquele vampiro espiritual, que a gente vê o brilho nos olhos dos estudantes, a gente se reenergiza também, né? Para não deixar aquele brilho no olhar morrer com o tempo. Eu acho que congressos de iniciação científica cumprem muito bem isso.
E vejam, é um vampiro espiritual que eu não estou apenas sugando. Eu espero que vocês mantenham esse brilho no olhar, mas é sempre bom. Eu me sinto muito feliz de comentar trabalhos de graduação, de mestrado. Eu acho que é bastante bacana, tanto para poder ajudar de alguma forma, se é que ajudei de alguma forma, mas também para estabelecer essas redes e ver que as dúvidas elas não acabam quando a gente está no mestrado, no doutorado, quando a gente é professor, e que bom que não acabam, né? Porque eu acho que é justamente ter dúvida, ter questionamento, ser curioso, que move a gente enquanto pesquisador e principalmente enquanto internacionalista. Então, eu só tenho a agradecer por aprender com vocês hoje e parabenizar pelos trabalhos, parabenizar a organização do evento e me colocar à disposição. Já mandei meu e-mail aqui no chat. O que vocês precisarem, eu fico à disposição. Encerramos assim a mesa 5 do nosso sexto ciclo de debates discente, do Série Facam. Gostaríamos de agradecer a presença da professora Kimberly de Golim pelo excelente debate com os nossos alunos. Agradecemos a presença de todos os alunos, professores e convidados e aproveitamos para convidá-los para a próxima mesa do ciclo, que ocorrerá hoje, 5 de novembro, à 1h30, na sala 1605, com o tema Neoliberalismo e o papel das grandes corporações nas relações internacionais. Obrigada e boa tarde. Muito obrigada, Kimberly, por ter vindo e ter ajudado a gente com os nossos trabalhos. Tchau, tchau. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês.